Jesus fez esta nação, Deus fez esta nação ir para a Síria, para a Babilônia, fez estar cativa e trouxe de volta, trabalhou no seu coração. O que é que Jesus não pode fazer na minha vida e na sua vida, na minha família e na sua família? Ele arranca 2 milhões de pessoas do Egito e leva para onde Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. O que é impossível para esse Deus? Eu estava aqui louvando e Deus me levando a esta passagem. O que é impossível para você, é possível para Deus. É que talvez nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, e nós olhamos talvez muitas das vezes para a nossa situação, para aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, e parece que Deus não tem tanto poder assim. E Deus tem esse poder sim, porque todo o poder está nas suas mãos. Se Ele fez essa nação ir para a Babilônia, porque Ele mesmo diz lá no livro de Isaías que Ele assobiou para Nabucodonosor vir buscar essa nação e levar essa nação cativa, e Ele mesmo no tempo determinado Ele trouxe de volta conforme Ele quis. O que é que Ele não pode fazer na minha vida e na sua vida? Porque essa nação foi em permissão de Deus. Essa nação não foi porque Nabucodonosor tinha o poder, não. Ela foi porque próprio Deus assobiou para Nabucodonosor, para Babilônia, ir lá buscar esse povo cativo e levarem a eles. E trazer de volta no tempo determinado, no tempo que Ele quis, da forma que Ele quis. Então Deus, Ele é poderoso sim. Confia isso no seu coração, que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida. Ele é poderoso. Creia e comece a repetir isso, declarar isso dentro do seu próprio coração, porque muitas das vezes nós temos que pregar o Evangelho para nós mesmos. Porque chegar aqui e pregar o Evangelho daquilo que eu li, daquilo que eu pesquisei, daquilo que eu estudei, mas será que eu tenho pregado o Evangelho para mim mesmo? Falando as mesmas palavras todos os dias e querendo confiar em Cristo e dizer: Cristo, o Senhor pode trabalhar na minha vida e me levar para o propósito que o Senhor quer para a minha vida. Ele trabalha nos nossos corações e Ele é poderoso para te levar no propósito que Ele falou. Colossenses capítulo 1, verso de número 24. Regozijo-me agora no que padeço, por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Glória a Jesus. Eu até anotei, para que eu não viesse a esquecer, o sofrimento de Cristo, aquilo que Ele passou na cruz do Calvário foi suficiente e eficaz. Ninguém precisa mais de salvação, de algo do tipo humano, para alguma expiação de pecado, para livramento de condenação, fazer obra alguma. A obra de Cristo foi eterna e vicária, e substitutiva, e removeu toda a culpa. Porque o que dá a entender aqui que Paulo diz que está completando os sofrimentos, mas o que eu consigo entender é que Paulo, como membro do corpo de Cristo, ele estava
padecendo as aflições, as perseguições, as lutas, as adversidades, como todos nós vamos padecer pela igreja. Cada um que aqui está vai padecer, vai sofrer. Cada um que aqui está vai ter situações contrárias. Cada um que aqui está, as circunstâncias vai ser contrárias, as situações, o mar vai estar revolto, porque nós estamos cumprindo as aflições de Cristo. Então, o sofrimento de Cristo foi suficiente, mas nós, como membros do corpo de Cristo, nós vamos continuar sofrendo por Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso número 12, todos os que querem servir e viver em Cristo padecerão, sofrerão perseguição. E o apóstolo Paulo, ele tinha clareza nisso, porque em Atos capítulo 9, quando ele foi até o sumo sacerdote e pediu as cartas para aquele sumo sacerdote, para que ele fosse até Damasco, para buscar aqueles crentes, para buscar aqueles que estavam servindo a Jesus, para colocarem em cadeias, para meterem em cadeias. Ele foi até o sumo sacerdote e pediu as cartas, e no caminho de Damasco, ele viu uma luz muito forte, a luz de Cristo, e ele caiu, se quebrantando. E naquele momento ele teve um diálogo com Cristo, e Cristo fala: olha, vai até a uma casa que é chamada de Judas, e lá eu vou mandar um homem chamado Ananias. E esse homem, quando fala com Jesus, Jesus diz para ele: olha, vai lá até o Paulo e ore por ele, para que ele venha cair as escamas dos seus olhos, e ele vai sofrer pelo meu nome. Então ele tinha certeza, ele já tinha clareza de que ele sofreria pelo nome de Cristo. Ele sabia que ele iria sofrer e padeceria situações muito contrárias pelo nome de Cristo. E aquele que perseguia o caminho veio até ele e fez ele cair quebrantado no chão, e as escamas caírem dos seus olhos, os seus ouvidos espirituais começarem a ouvir a Cristo. Então, se Deus trabalhou num coração tão ávido, tão obstinado como um coração de Paulo, em qual coração que ele não pode trabalhar? Se era, talvez, aos olhos de Paulo, impossível Cristo chegar até ele, Cristo chegou até ele, o caminho chegou até ele. Ele estava buscando fazer com que aqueles homens viessem a sofrer, e o caminho chegou até ele. Em qual coração que Deus não possa trabalhar? Em qual coração que eu e você estamos orando para que Cristo venha a brilhar também como brilhou para Paulo, e eles venham a cair as escamas e os seus ouvidos venham a ouvir a Cristo e se cair quebrantado, assim como Paulo caiu quebrantado? Quem é que nós estamos orando, buscando? Isso é, muitas das vezes, como eu disse, muitas das vezes nós achamos que é impossível devido à circunstância, à situação, como nós vemos a pessoa com o coração obstinado, pessoa que muitas das vezes nós falamos, mas eles retrucam, mas quando eles encontram a Cristo, não tem homem que resista, não tem coração que resista a Cristo, não tem coração que resista a Jesus, não tem coração que, olhando para aquela luz, não venha cair quebrantado. Então há um momento em que Deus vai descer na terra e buscando esse coração obstinado para cair as escamas e ele começar a ouvir a voz de Cristo. É um tempo. Tem um tempo, mas continue orando, continue intercedendo, continue buscando, continue acreditando, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Cristo creia que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é recompensador das nossas orações. Então que nós venhamos a continuar buscando, continuar orando, continuar acreditando. Busque em Deus e fala: Deus,
estou quase deixando de acreditar, como aquele pai que chegou, levou teu filho e disse: olha, eu creio, mas me ajuda a crer, me ajuda a crer, me ajuda a acreditar, a confiar, a continuar acreditando nas suas promessas, na tua palavra, para que eu não venha apostatar da minha fé. Porque é isso que o inimigo muitas das vezes quer, ir de pedacinho em pedacinho, para que nós venhamos a se apostatar da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Que a nossa fé não venha a se apostatar. Devemos se alegrar à medida que participamos do sofrimento de Cristo. Em João 16, capítulo 33, todo mundo conhece: no mundo nós teremos todo tipo de aflições, devemos ter bom ânimo. E é interessante que no Salmo 27, 14, espera no Senhor, anima o teu coração e Ele fortalecerá o seu coração. Então Jesus, Ele está pronto para nos atender, Ele tem o Espírito Santo dentro do nosso coração, mas quem é que tem que se fortalecer, animar o nosso próprio coração? Somos nós. Eu tenho que começar a animar o meu coração através da palavra, animar o meu coração através da visão que Cristo me deu, animar o meu coração através de uma oração, e ser sincero com Deus, falar: Deus, está difícil, eu estou quase me apostatando, eu estou quase não conseguindo acreditar mais que o Senhor cumpre essa promessa na minha vida. E quanto mais nós declaramos, nós dizemos, nós abrimos o nosso coração, mais Cristo vai fortalecer através da palavra dEle. Mais Ele vai fortalecer, mais Ele vai adentrar dentro do seu coração e dizer: eu faço meu filho, eu faço minha filha. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de ajuntar as pedras, há um tempo de espalhar as pedras, há um tempo de se abraçar, há um tempo de estar longe, há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Mas nós temos que acreditar e continuar confiando. Salmo de 25, verso de número 3: nenhum dos que acreditam no Senhor será envergonhado. Nenhum daqueles que acreditam no Senhor vai ficar envergonhado. Porque muitas das vezes há algumas situações, há algumas circunstâncias que parece que nós vamos ficarmos envergonhados, que nós vamos morrer na praia e que todos os outros estão olhando com os olhos fitos em nós, esperando o momento de nós cairmos e dizer: olha, está vendo? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Mas Ele fortalecendo, nós acreditando, animando o nosso coração, Ele não nos vai nos deixar envergonhado. Salmo de número 31, 24: ser forte e corajoso, que Ele fortalece o nosso coração. Ser forte e corajoso, foi isso que Deus falou para Josué: seja forte, seja corajoso. E várias vezes ele repetiu, porque ele sabia que as circunstâncias, ele sabia que as cidades eram fortificadas com grandes gigantes, e que ele deveria confiar num Deus invisível, mas que opera na nossa terra. Então nós devemos confiar nesse Deus invisível, acreditar, continuar confiando que Ele vai derrubar, e nós vamos avançando como uma igreja, avançando na nossa família, avançando na nossa vida financeira, avançando na nossa vida sentimental, avançando porque Ele tem promessas para nós. Mas nós devemos se fortalecer na oração, na busca, porque quanto mais nós buscamos, mais Ele vai nos dar a visão, e sem visão o homem acaba se corrompendo. Porque o homem não tem visão, ele não sabe para onde ele vai, e ele acaba fazendo coisas da sua própria cabeça. Então nós devemos buscar a visão que vem da parte de Deus, para que nós não venhamos a se corromper, porque há muitas coisas aos nossos olhos são coisas normais. Aos nossos olhos parece que todas as coisas são boas, mas Deus é quem pesa as intenções do nosso coração. E é Deus quem vai saber que se aquilo é pecado ou não. A Bíblia nos diz que sem fé, todas as coisas são pecado.
Então nós devemos ter essa visão que vem da parte de Deus para que nós não venhamos a se corromper, dirigidos pelo Espírito Santo, para que nós não venhamos a tomar caminhos segundo a nossa própria cabeça. 1 Pedro capítulo 3, verso número 14, ninguém lhes falar mal, mas se alguém sofrer por fazer o bem, fiquem felizes. Ninguém lhes falar nenhum mal. Mas se por um acaso nós sofrermos por fazermos o bem, nós devemos se alegrar, se regozijar. Porque Cristo, Deus, Ele usa isso para que nós venhamos a ser moldados segundo a sua vontade. É por isso que Jesus disse assim, olha, aqueles que são pessoas que adoram, idolatram imagens, eles dizem para outras pessoas que eles atacam as outras pessoas fazendo mal, mas nós devemos orar e fazer o bem para aquelas pessoas. Nós não devemos pagar o mal com o mal, mas paguemos o mal com o bem que está dentro do nosso coração, porque quem mora dentro do nosso coração é Jesus. E aí, muitas das vezes nós olhamos e tentamos pagar o mal com o mal, e ainda nós dizemos para Jesus, olha Jesus, Ele me fez o mal, então eu devo pagar com a mesma moeda. Mas quem mora dentro do seu coração é o bem, é o amor, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé, é a mansidão. Quem mora dentro de você é Cristo. E muitas das vezes Ele permite para que nós venhamos a passar por algumas situações, para que nós venhamos a ser moldados segundo a sua vontade. 1 Pedro capítulo 4, verso número 15, que nós não venhamos a padecer por sermos malfeitores, mas se padecemos por sermos cristãos, não devemos ter vergonha, mas glorifiquemos a Deus. Tiago capítulo 1, verso número 2, considere por grande motivo de alegria, quando passarem por diversos tipos de provações. Tiago diz assim, quando passarem. Ele não está dizendo se vocês passarem. Então quer dizer que quando nós passarmos, quer dizer que todos nós vamos passar. Não é se nós, por um acaso nós passarmos. Não, é quando passardes por diversos tipos de provações, porque a prova da vossa fé produz a paciência, para que tenha a obra perfeita, para que nós sejamos perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma, e aí nós vamos nos tornar amadurecidos em Cristo. E eu fui buscar essa palavra paciência aqui. Não quer dizer uma paciência passiva, não quer dizer uma espera quando nós estamos na fila do banco, ou na fila do caixa, esperando pacificamente, mas sim uma espera ativa, como quem é um atleta que está maratonando 42, buscando a Deus. Não é uma paciência passiva, mas uma paciência ativa em Cristo. Que nós vamos cada vez mais completando o sofrimento dele, mas nós vamos amadurecendo em Cristo. Nós vamos renovando a nossa mente para que nós venhamos a agradável vontade, cada vez mais sendo moldado por Cristo. E como ter alegria em situações e circunstâncias contrárias? Somente vamos passar a alegria, passar com alegria se termos o propósito, se o propósito for maior do que a dor que nós estamos passando. Aí nós passamos alegremente. Somente vamos passar essa dor, essa situação, essa circunstância, se nós tivermos um propósito muito maior do que a dor que nós estamos passando naquele momento. É esse atleta que está a 42 quilômetros maratonando, e ele sabe que ele vai chegar em primeiro lugar ou em segundo lugar, mas que ele vai terminar a corrida que foi lhe imposta. É esse atleta que está levantando peso, e ele sabe que cada vez mais os seus músculos estão aumentando.
Então o propósito, nós temos que olhar cada vez mais para o propósito de Deus, e não somente para a luta, para a circunstância contrária, para aquilo que está acontecendo na nossa vida naquele momento. Nós devemos estar olhando cada vez mais para o propósito. O propósito de Deus é muito maior do que essa luta que nós estamos passando, muito maior do que essa circunstância que nós estamos passando, muito maior do que essa situação que nós estamos passando. Então nós devemos olhar para o propósito de Deus, porque aí nós vamos buscar a Deus alegremente, nós vamos passar por essas situações alegremente. Não é que nós somos masoquistas, não, e que queremos sofrer, não, nem sadomasoquista. Mas nós estamos olhando para o propósito de Deus. O sofrimento de Cristo está completando em nós, para que nós sejamos maduros, completos em Deus, para que nós sejamos, para glorificar a Deus nessa terra. Pedro estava de boa pescando, e Jesus o chamou, e ele acabou morrendo de ponta cabeça. Alguns estavam coletando impostos, e Jesus o chamou. Ele estava numa vida sossegada, boa, mas quando Jesus o chamou, ele só teve o mundo rangendo os dentes, o ódio buscando a eles, a raiva do mundo. E se perseguiram a Cristo, também vão nos perseguir. Nós vamos ter situações contrárias, mas que nós sejamos, como o Tiago disse, que nós estejamos olhando para o propósito de Deus para a nossa vida. É por isso que nós devemos discernir o que é que nós estamos passando a cada momento, porque Jesus, Deus, o Espírito Santo está sempre falando conosco através da circunstância, através da situação. O que é que eu preciso fazer, Deus? Porque nós somos dependentes de Deus. Ele faz com que nós venhamos a ser dependentes dele a todo instante. Repare bem para a sua vida, olhe bem com os seus olhos espirituais, como é que você é dependente de Deus a todo instante, a todo momento, para que nós venhamos a buscar Ele a todo instante, como o apóstolo Paulo diz: orai em todo tempo, quando você estiver na rua, quando você estiver dentro do seu carro, se a situação está contrária, se o mar está revolto, se a tempestade está contrária, ore a Deus a todo tempo, porque Ele vai dar o escape para você. Mas é somente dele, Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Porque muitas das vezes nós estamos querendo dividir a glória de Deus com a nossa própria carne, com o nosso próprio pensamento, com o nosso próprio braço, mas Ele não vai dividir. Ele está sempre brigando com você, sempre brigando, e Jesus está dizendo: dependa de mim toda a sua vida. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes com 30%, 40%, 50%, não com toda a sua alma. Então Deus quer uma dependência total de um filho que depende de um pai a todo instante, a todo momento, de uma porta aberta, do pão de cada dia, do café da manhã. Ele quer uma dependência dos teus filhos, em qualquer situação, seja sentimental, espiritual, seja material, em qualquer situação. Então olhe bem como é que Jesus está trabalhando na sua vida para que você venha a depender dEle. Ele quer que você dependa dEle. Ele quer que você dependa dEle. O ministério, capítulo 1, verso 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse era um mistério. Lá em Pedro, diz que os homens começaram a pesquisar, a olhar em que tempo é que Jesus viria, em que tempo é que aconteceria todas essas coisas. Mas teve um tempo determinado por Deus, em que lá em Belém, os pastores olhavam, 3 magos vieram para adorar, para exaltar, para bendizer, e uma criança nasceu numa estribaria, em um lugar humilde. Esse foi o tempo em que Deus
programou para mim e para você. Um tempo que estava secreto, que ninguém sabia, mesmo os anjos não sabiam, e que esse tempo veio para mim e para você há 2000 anos atrás. Então por isso que nós devemos exultar, glorificar, bendizer. E aquela mesma criança cresceu, virou pré-adolescente, adolescente, cresceu aos 33 anos, morreu na cruz do Calvário e desceu o Espírito Santo sobre os nossos corações. Isto era um mistério, e aprove a Deus estar morando dentro do teu coração. Isto é um mistério que os anjos queriam saber. Isso era um mistério que os profetas queriam saber, porque eles mesmos profetizavam e eles mesmos queriam entender as suas próprias profecias. E aprove a Deus incumbir isso para a tua igreja, para nós que estamos aqui glorificando, exaltando, bendizendo a Deus, numa reunião dos santos. Talvez nós não damos esse devido valor, que nós estamos aqui para exaltar, para bendizer, para o Espírito Santo estar andando, tocando, tirando toda a mágoa, tirando todo o ódio, tirando toda a raiva do nosso coração. Porque quantas vezes nós chegamos aqui triste, cabisbaixo, muitas das vezes magoado com alguma coisa, e vem o Espírito Santo num louvor e toca o nosso coração e arranca. Muitas das vezes, amado, nós não damos o devido valor. Você já pensou se nós saíssemos daqui acumulados novamente, com mágoa, com rancor, com falta de perdão? Nós não suportaríamos a pressão. Mas o Espírito Santo vai lá e nos toca quando nós abrimos o coração. Eu não estou conseguindo liberar o perdão, o Espírito Santo vai lá e toca o nosso coração. Eu não estou conseguindo tirar essa mágoa, o Espírito Santo vai lá e toca o nosso coração. Amados, nós somos dependentes de Deus a todo instante. Nós somos dependentes. Essa leve e momentânea tribulação vai produzindo para nós um peso eterno de glória. O propósito é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós só vamos suportar todas essas situações, todo esse vento contrário, se nós tivermos um propósito que é Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança de estarmos com Cristo a todo instante. Nós estávamos o quê? Destituídos dessa glória. Mas agora foi revelado a nós a esperança que nasceu em Belém. Pedro diz que os profetas e os reis investigaram para saber qual que era o tempo, como viria essa esperança. E Jesus nos trouxe novamente essa esperança da glória. Como vai ser bom ouvir: bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai, entrai na glória de meu Pai. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos, com Ele nós reinaremos. Na glória não terá mágoa, rancor, ódio, raiva, e Ele enxugará do seu rosto toda lágrima. Ele enxugará do teu rosto toda lágrima. Então, se o seu propósito, muitas das vezes, é o bem material, você pode andar 5, 10, 15, 20 anos com Cristo, 30 anos com Cristo, mas vai chegar um momento em que nós vamos apostatar da fé. Se o nosso propósito é algo desta terra, corrompível, aonde os ladrões roubam e a traça e a ferrugem corroem todas essas coisas, um momento nós vamos apostatar da fé. Mas quando nós estamos com os nossos olhos fitos nessa glória que há de vir, porque aonde nós estivermos lá em Cristo, nos céus, não vai precisar nem mesmo do sol, porque Cristo mesmo vai iluminar a cidade santa. Jesus mesmo vai iluminar, não é que não vai ter sol, tem o sol, mas o sol vai ser ofuscado pelo brilho,
pela glória de Cristo naquela cidade santa. Imagine a glória que vai ser. Então os nossos olhos temos que estar fixados nessa glória. Se Cristo está morando em você, vivendo em você, nós temos essa esperança da glória, que é Cristo em nós, é a esperança da glória. Se com Ele nós sofremos, com Ele nós reinaremos. Se com Ele nós padecemos, com Ele nós vamos estar nesta glória maravilhosa. Por enquanto Ele é o nosso conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele está dentro de nós. E é tão interessante que eu imaginando ali sentado sobre essa pregação e falando, meu Deus, talvez eu chego lá na glória e vejo Sadraque, Mesaque, Abednego, vou perguntar para eles como é que foi entrar dentro da fornalha e ver o quarto homem falando com ele, olhar para Daniel e dizer, como é que foi os anjos fecharem a boca do leão, olhar para Daniel, para Davi, olha como é que foi você fixar a pedra na cabeça daquele gigante, conversar com eles, como é que foi a experiência deles com Deus, e eles vão chegar em mim e em você e vai dizer, como é que é ter Cristo dentro do seu coração, porque eles não tinham. Como é que ter Deus dentro do nosso coração? Eles vão fazer essa pergunta para nós, porque eles não conseguiram ter essa experiência, porque estava secreto, homem nenhum conseguia saber, homem nenhum conseguia imaginar. Mas lá em Atos capítulo 2, desceu o Espírito Santo e aprove a Deus morar dentro do seu coração, que é a esperança da glória. Amados, talvez muitas das vezes nós estamos olhando para a circunstância, para a situação, mas olha para essa glória que vai vir, que vai descer do céu, que Cristo vai iluminar a terra, que Cristo vai iluminar a cidade santa, que Ele também vai iluminar a sua mente para essa situação, para essa circunstância, para isso que está acontecendo na sua vida, mas temos que depender de Cristo. Ele quer que você venha depender e entregar a sua vida totalmente a Ele. Estava ali sentado e me lembrando que teve uma época, situação, circunstância muito difícil, e que eu não falava um A. Eu não saía um A de reclamação, de murmuração da minha boca. Mas dentro do meu coração estava a murmuração, a reclamação. Dentro do meu coração eu estava reclamando a todo instante. Dentro do meu coração eu estava murmurando a todo instante. Até que foi um jovem. Teve 3 minutos. E ele explodiu o meu coração. Por que é que você está murmurando? Por que é que você está reclamando? E eu mesmo falando ao meu coração, mas eu nunca reclamei da minha boca para fora. Mas você reclama dentro do seu coração. Então muitas das vezes nós estamos não falando com a nossa boca, verbalizando, mas dentro do nosso coração está murmuração, reclamação. E a Bíblia está nos dizendo que nós devemos passar o que? Alegremente, feliz, contente, regozijante. E quando eu li essa passagem, aí agora eu entendi por que o apóstolo Paulo se alegrava, se regozijava. Agora eu entendi por que o apóstolo Paulo, ele sentia alegria em continuar tendo essas aflições, essas situações contrárias de Cristo. Ele sofria no seu corpo, pelo corpo de Cristo que era a igreja. E por que é que nós não vamos sofrer no nosso corpo? Muitas das vezes uma pressão que vem de Cristo, permitindo algumas coisas, para que nós venhamos a ser maduros na fé,
para que nós venhamos a ser como esse atleta, levantando esse peso. E Jesus está dizendo: abra o seu coração, abra a sua alma, porque é nesse momento que eu vou falar contigo intimamente, é nesse momento que eu vou falar contigo mais pertinho de você, é nesse momento que eu vou dar a revelação para você. Pode perceber que muitas das vezes as revelações são no momento de turbulência. Pode perceber que no momento das revelações estão no momento em que a tempestade é contrária, que o mar é revolto. É aí que nós levantamos e vamos lá e chacoalhamos a Jesus, e Ele fala assim: homem de pouca fé, será que você ainda não acredita naquilo que eu falei lá na beira do mar, que nós iríamos passar essa tempestade? Mulher de pouca fé, porque será que você não acredita que eu vou passar contigo essa tempestade? É nesse momento a nossa comunhão. Jesus não quer terceirizar a nossa comunhão. O pastor, ele ora por nós. Nós chegamos até ele e dizemos: pastor, ora por tal situação para mim. Mas nós não terceirizamos isso. Ele ora por nós. Mas Jesus quer que nós venhamos a ter uma intimidade profunda com Ele. Ele quer que nós venhamos a ter uma profundidade com Ele. Não somente periférico, mas que nós venhamos a mergulhar nessas águas profundas. Ele quer que nós venhamos a ter essa intimidade com Ele. Ele nunca vai, porque eu queria que fosse assim, terceirizar. Mas Ele nunca vai terceirizar. Porque Ele nos chamou para que nós venhamos a ser rei e sacerdotes dEle. Você é sacerdote dEle. Ele é rei dos reis. Ele é rei dos reis. Então Ele é o sumo sacerdote daqueles que são sacerdotes. Ele não terceiriza comunhão. Amém? Se colocamos de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, papai querido, por mais este momento, ó Pai. Meu Deus, dá livramento, Senhor, meu Deus e meu Pai, glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome. Papai querido, que essa circunstância, que essa situação, meu Senhor da glória, que o Senhor venha dar livramento, papai querido, que o Senhor venha, papai querido, abrir os olhos espirituais, abrir os ouvidos espirituais, e o Teu nome ser glorificado, o Teu nome ser exaltado, meu Senhor da glória, para que essa pessoa venha ver, para que essa pessoa venha falar: papai querido, como o Jó disse, eu o conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu o conheço de vê-lo, de ter intimidade, de ter comunhão, de estar junto comigo, porque Cristo em nós é a esperança da glória, e o Teu nome vai ser glorificado. Pai, em nome de Jesus, obrigado, papai querido, porque nós estamos destituídos dessa glória, nós pecamos, ó Pai, nós obstruímos, meu Senhor da glória, nós caímos, mas o Senhor em Cristo nos renovou, nos reconciliou, papai querido, com o Seu Jesus amado. Então, em nome de Jesus, papai querido, nós Te pedimos, ó Pai, fala conosco cada vez mais, tenha intimidade conosco cada vez mais, e o Teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor.